Aviso: a seguinte história é considerada real. No entanto, nem eu nem vocês estávamos presentes no local dos acontecimentos. Sendo assim, vamos manter a mente aberta para qualquer possibilidade e que cada um tire suas próprias conclusões. Eu sou documentarista. Isto é, o homem que ficou preso no Triângulo das Bermudas. A história que um homem contou às autoridades da Flórida, nos Estados Unidos, é impactante. Parece saída de um filme de ficção científica, porém não é assim. O que aconteceu com Thomas Brown, então com 56 anos, em 29 de outubro de 2009. Poderia trazer novas formas de revelar os segredos que envolvem este lugar enigmático, dando origem a novas teorias. E, inclusive, explicar certos acontecimentos que ocorreram nesta área e que ainda estão sem resposta. Thomas Brown partiu mar adentro com seu barco saindo da Flórida, em Surfside Beach, deixando um bilhete no quarto do hotel para sua esposa, Martha, onde dizia que tinha saído para dar um passeio de barco e que logo voltaria. Vale destacar que Thomas Brown trabalhava em uma empresa de construção de piscinas há 30 anos e que, nesse mesmo dia, ele e sua esposa iriam a uma cerimônia onde ele seria premiado por sua longa trajetória. Mas o que ninguém sabia é que essa seria a última vez que iriam ouvir falar de Thomas. Nos próximos 7 anos, Brown desapareceu. As autoridades encerraram a busca por ele e ninguém o tinha visto em lugar nenhum, nem familiares, nem amigos, nada. Era como se a terra ou o mar tivessem engolido ele. Os anos se passaram e sua esposa Martha ainda o lembrava com muito carinho. Ela estava na mesma casa que os dois haviam comprado juntos e que agora só era visitada de vez em quando por seus filhos e netos. Foi no dia 25 de agosto de 2016 que Martha recebeu uma ligação telefônica da polícia da Flórida, na qual apenas disseram que ela precisava se apresentar com urgência no centro médico de North Broward para tratar de um assunto relacionado ao desaparecimento de seu marido, Thomas Brown. Martha levou tudo com calma. Ela acreditava que provavelmente tinham encontrado o barco em algum lugar e agora pediriam para que ela o reconhecesse. No entanto, e como vocês já imaginaram, quando Martha chegou ao centro médico, sua alma se partiu em dois. Ao ver seu marido, Thomas, sentado em uma maca do hospital, cansado, magro, mal cheiroso e sem dentes, chorando de felicidade por vê-la, mas sem forças para correr e abraçá-la. "É ele!" gritou um agente da polícia. Ambos os esposos se abraçaram forte e choraram de felicidade. A declaração. Thomas conta que saiu para relaxar um pouco em seu barco, olhar o horizonte e pensar. Ele se sentia nostálgico, lembrava de tudo o que ele e sua esposa tinham passado juntos e até onde tinham chegado. Depois de alguns minutos de reflexão, Thomas decidiu voltar para casa, mas quando tentou ligar o motor do seu barco, ele não pegou. Algo estava errado, mas ele não sabia o que. Tudo parecia estar em ordem, nada estava quebrado ou fora do lugar. Então ele decidiu usar o rádio, mas tudo foi em vão. O rádio também não funcionava, só havia ruído e nada além disso. Depois, ele usou um sinalizador para ver se algum navio ou barco da região o via, mas também não teve sucesso. Tentou várias outras coisas, mas ao que parece, teria que esperar para ser resgatado.
Ele decidiu levar as coisas com calma até que chegou a noite. Foi então que decidiu lançar o segundo sinalizador. De novo, nada. Então Tomás tentou dormir. Na manhã seguinte, o vai e vem do barco já não era sentido. Parecia que ele tinha sido ancorado no cais. Mas quando Tomás abriu a porta do seu pequeno quarto, a luz do sol cegou seus olhos. Tateando seus passos, conseguiu sair e aos poucos sua visão foi se adaptando à luz daquele sol resplandecente. Era uma ilha com plantas e areia como qualquer outra. Mas o que mais chamou a atenção de imediato para Tomás era um tipo de musgo, de cor vermelha, espalhado por todos os lados que ele nunca tinha visto. E olha que ele, como construtor de piscinas, conhecia muito bem os tipos de musgo. No entanto, esse era estranho, vermelho e com um cheiro de ferro. A ilha toda cheirava a isso. Mais adiante, havia pelo menos uma dúzia de barcos encalhados como o dele, partes da fuselagem de um avião e um macaco que o observava de longe. Tomás saiu do barco, decidiu explorar a ilha em busca de civilização, mas só caminhou por 1 hora antes de voltar ao mesmo lugar. Ele sabia disso. Durante a noite ele havia encalhado na ilha deserta e precisava esperar para ser resgatado ou tentar algo para ser visto. Mas os dias passaram e nada nem ninguém passou por aquela ilha. A comida de reserva do seu barco estava acabando. Ele precisava sair para buscar água e alimento, e assim se passaram os dias, as semanas e os meses. Ele tinha conseguido obter água através das folhas das plantas pela manhã, e um processo de coleta de água chamado condensação, que consistia em cavar um buraco fundo e enchê-lo com água do mar. Colocar outro recipiente vazio dentro e, por fim, cobrir tudo com um plástico que coletaria o vapor produzido e o depositaria no recipiente vazio. Ele aprendeu a fazer fogo com o musgo vermelho que era tão abundante na ilha, construiu um abrigo, recolheu lenha seca para os dias chuvosos e fez uma cama com folhas de palmeira. Comia algo que parecia ostras e às vezes conseguia pescar algum peixe pequeno. Ele aprendeu a extrair raízes das árvores para comê-las e guardava uma lata de atum para uma emergência. Logo, Tomás começou a se cansar da mesma comida de sempre e lembrou daquele macaco que sempre o observava de longe. Isso era bom porque agora ele tinha algo para fazer. Tomás se preparou para caçar o macaco. Um dia, ele viu o macaco em cima de uma árvore, mas quando chegou lá, ele já tinha ido embora. Outro dia, ele viu o macaco em cima do barco e, de novo, quando chegou até ele, o macaco já tinha sumido. Várias vezes ele tentou capturar o macaco, mas nunca conseguiu. Já quase tinha se passado 1 ano daquele acontecimento, quando percebeu que seus lábios estavam cheios de aftas. Sua boca estava seca e tinha perdido muito peso. Agora estava magro, sem forças nem esperança. O escorbuto o invadiu e agora seus dentes começavam a cair. O tempo estava se esgotando e ele sabia que mais cedo ou mais tarde iria morrer sozinho naquela ilha. E que provavelmente seria ele quem se tornaria comida para o macaco, mas ele se recusava a aceitar isso. Então ele tomou uma decisão. Fabricou uma espécie de vela para o barco e um par de remos. Pensou então que se morresse, pelo menos morreria tentando. Então Tomás mais uma vez embarcou na viagem rumo ao mar desconhecido. Passou o dia inteiro remando com o olhar perdido, pensando que talvez já estivesse louco e que talvez já tivesse morrido e aquilo fosse o inferno. A noite chegou. Ele largou os remos e se preparou para dormir. Ouviu algumas batidas fortes na porta. Tem alguém aí? Era uma voz. Com medo, Thomas se levantou e abriu a porta. Eram 2 homens com uniforme de guarda-costas. Ele os olhou atônito, não podia acreditar.
Ele os olhou de cima a baixo, os examinou, os cheirou, os tocou e se jogou chorando no chão daquele camarote feio e descuidado, pois eles o haviam resgatado. Thomas foi transferido para o centro médico de North Broward. Sua esposa, Martha, foi notificada e ele recebeu alta em poucos dias. No entanto, ainda restam coisas curiosas que deixam muito para a nossa imaginação. Por exemplo, por que um macaco? Era real ou apenas fruto da sua imaginação? 2. Não existe nenhum musgo vermelho, pelo menos nessa região do mundo, e o musgo vermelho conhecido vive em água doce, não salgada. Então, que tipo de musgo era esse? 3. Thomas afirma que contou e disse que esteve naquela ilha por quase 1 ano. No entanto, sabemos que foram 7. É possível que Thomas tenha viajado no tempo ou simplesmente errou na contagem. 4. De onde eram os barcos e o avião que estavam na ilha? 5. Por que Thomas decidiu voltar, até que passou 1 ano na ilha 6? A ilha era outra dimensão? Deixe seus comentários aqui embaixo, tenho interesse em saber o que você pensa sobre isso. Eu sou o documentalista e este foi o homem que ficou preso no Triângulo das Bermudas. Obrigado e até a próxima.